De gota a gota, um futuro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Realização Fundação Demócrito Rocha e o Povo. Você presente. Estamos de volta com o Vida e Saúde. Gota a Gota, um Futuro é uma campanha do Grupo de o Povo de Comunicação que promove hábitos conscientes de economia e consumo e prevenção do desperdício. Você já parou para pensar no destino do lixo que você produz todos os dias? A quantidade de resíduos impacta diretamente na saúde das pessoas. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o professor Gemelli Santos, que é professor do mestrado em Gestão Ambiental do IFCE, né, a antiga Cefet, e que para mim ainda sou do tempo da Cefet. O professor Gemelli vai conversar com a gente. Ele é engenheiro mecânico, mas desenvolve pesquisas, né, doutor Gemelli, na temática dos resíduos sólidos. Já fiz mestrado e doutorado nessa área, né? A gente hoje, você acredita que a população já está parando para refletir sobre o lixo que produz? Nós observamos que a mídia e a moda, de uma forma geral, elas incentivam as pessoas a um consumo desenfreado. Inclusive associando muitas vezes que a sua felicidade está vinculada ao que você consome e o quanto você consome. Eu não vejo, na realidade, no país como um todo, algo que diga que vá contrário a isso, ou seja, que a gente estimule as pessoas a repensar o seu consumo e depois do seu consumo a gerenciar o seu resíduo de forma adequada. O que a gente observa é um aumento crescente da geração de resíduos, maior inclusive do que o crescimento da população. O professor trouxe alguns dados relacionados à produção, né, de resíduos. O que o senhor poderia falar aí de hoje, como é que está essa produção? Pronto, se a gente avaliar a realidade do município de Fortaleza, nós vamos ter mais ou menos uma geração de 2.300 toneladas por dia de resíduo sólido domiciliar, que seria o resíduo produzido nas nossas residências. Se você considerar isso do ponto de vista ambiental e sanitário, né, você vai ter um conjunto de problemas, mesmo que você realize a coleta nos dias e nos horários adequados. Esses problemas vão estar relacionados à transmissão de doenças, tanto aos trabalhadores, sejam eles garis ou catadores, quanto à população em geral. A gente tem aí algumas imagens da relação das pessoas com o lixo, principalmente os trabalhadores, né? A gente está vendo aí os catadores tradicionais, né, que entram em contato diretamente com as lixeiras em Fortaleza e tem essa relação direta, sem nenhuma proteção com o lixo, né? A gente está vendo o hábito de queimar o lixo nas ruas, que é bem frequente em muitos bairros da cidade. E também já aí, no caso, os recicladores, né? Uma coisa mais organizada, de um contato em cooperativas com o lixo, né? De forma mais profissional, que a gente tem visto com mais frequência hoje em dia, né? E ainda aí a gente está vendo lixões, né, onde os catadores entravam, são imagens de arquivo antigas, de pessoas que entravam em contato com o lixo diretamente nos lixões, o caminhão despeja e a pessoa entra em contato, né? Professor, essas formas aí que a gente citou, né, elas trazem esse contato direto, que danos ela pode trazer para a saúde da população? Perfeito. Os resíduos do nosso município nós podemos dividir em 3 grupos. Nós temos aqueles resíduos orgânicos, nós temos aqueles resíduos recicláveis e nós temos os rejeitos. O primeiro grupo, que são os orgânicos, e os rejeitos é que vão trazer algum risco à saúde das pessoas. Porque se você observar bem, uma parte dos micro-organismos estão presentes nesses resíduos e a gente acaba tendo contato direto com esse material. Por outro lado, o resíduo orgânico acaba sendo ou abrigo ou alimento, né, para vetores de doenças, né? As moscas, né, os mosquitos, os ratos e outros exemplos. 2 casos típicos ou 3 casos típicos de doenças relacionadas aos resíduos, eu poderia citar a leptospirose, que é a partir de uma bactéria que existe na urina do rato. Se você pensar bem, o seu resíduo fica na calçada, né? Muitas vezes você descumpre o horário e o dia da coleta. Você coloca ali a qualquer dia, antes da hora, né? Esse rato acaba indo se alimentar desse resto de comida que está lá na calçada e depois o catador ou mesmo o gari precisa fazer a coleta desse material. Tá certo que o catador vai atrás do reciclável, mas quando ele rasga o saco de lixo, ele tem contato com os outros materiais. Se tiver passado um rato por lá e urinado naquele resíduo, você vai ter uma possível transmissão de leptospirose, né? Um caso também típico é da própria meningite, né? Quando é uma meningite causada por vírus, né, ainda menos mal, eu diria. Mas uma meningite bacteriana, em casos de crianças, pode ser inclusive fatal. Muitas vezes uma mosca, né, que sentou ali no nosso talher, no prato, né,
no copo ela foi o resíduo anteriormente, e aí ela traz essa bactéria, se for o caso uma meningite bacteriana, e a gente despercebidamente acaba tendo contato com essa bactéria através desse vetor que foi a mosca, né? E outro caso seríssimo também de doenças relacionadas aos resíduos, a gente pode citar a própria dengue, né? Porque boa parte do nosso resíduo nas calçadas, né? Quando a gente descumpre os horários e dias de coleta, isso acumula água e aí o resto da história a gente já conhece, né? Que é a proliferação dos insetos e a transmissão da doença, né? O senhor citou também a toxoplasmose, né? Isso, a toxoplasmose é outro caso, porque a partir da fezes, muitos de nós temos animais domésticos, né, que o protozoário que transmite a toxoplasmose está na fezes do gato, né? Não de todos os gatos, mas de alguns, e muitas vezes a fezes do gato, por exemplo, criado no apartamento ou na casa, ele é coletado, vai também para o saquinho de lixo que também fica na calçada. Em atitudes simples, assim, o que eu poderia repensar do meu consumo no dia a dia? Por exemplo, utilização de sacola, onde é que está o meu resíduo? Isso, a geração de resíduos pode ser drasticamente diminuída quando eu repenso a forma que eu consumo, né? Quando eu vou ao supermercado, eu tenho opções, inclusive em Fortaleza, de não levar as sacolinhas ao supermercado. Por mais que seja um hábito local, a gente utilizar a sacolinha do supermercado para acondicionar o lixo. Mas eu tenho supermercados que já trabalham com sacolas de maior porte, isso reduz a quantidade. Supermercados que já cedem caixas de papelão. E na minha família eu tenho o hábito, por exemplo, de levar engradados plásticos, né? E sacolas retornáveis, feitas de pano, por exemplo. Isso reduz drasticamente a quantidade de resíduo. Outra coisa é você pensar em comprar produtos que tenham um maior volume, ao invés de comprar produtos, né? Se eu for comprar um iogurte, eu posso comprar um de 1 litro, onde eu vou gerar apenas uma vasilha, ao invés de comprar vários de 100 ou 200 ml. Isso é uma questão. Eu queria colocar um aspecto importante, que é da necessidade da mídia e da educação trabalharem essa questão. Nós ouvimos muito falar sobre a água, nós ouvimos muito falar sobre esgoto, mas o resíduo ainda continua como um capítulo no final da edição, no final do livro, né? E aí depois a gente repercute no sistema de saúde quando não cuida desse resíduo, né? Na nossa casa nós devemos fazer a separação pelo menos do resíduo seco, que seriam os vidros, os plásticos, os papéis, os metais, do resíduo úmido, entendendo por úmido esse resto de comida, né? E o material rejeito, né? Restos de banheiro, fezes de animais, e cumprir esses horários de coleta. O reciclável eu posso doar ou mesmo trocar por bônus em energia, como já existe na cidade. E esse orgânico, no horário da coleta, no dia da coleta, né, cumprir com isso. Só para anunciar a quem nos assiste, a coleta nas regionais ímpares 1, 3 e 5 ocorre predominantemente nas terças, quintas e sábado. Existem bairros que a coleta é pela manhã, existem bairros que a coleta é noturna. As regionais pares 2, 4 e 6, a coleta é segunda, quarta e sexta. Então, observe o horário que o veículo, né, passa, cumpra com esse horário, você não vai adoecer, você não vai lotar as unidades de saúde, porque se você observar bem, 70% das internações na unidade básica de saúde poderia ser evitada se você tivesse condições de saneamento. E resíduo é um assunto dentro do saneamento. Ok, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje. Infelizmente, a gente não tem mais tempo nesse bloco, mas são ações que dá para a gente mudar, que são hábitos, né? Que não adianta dizer que é cultural. Dá para mudar, essa é uma decisão e uma atitude, né? Quero agradecer a sua presença aqui com a gente. O Vida e Saúde de hoje está terminando, mas a gente continua conectado no nosso endereço de e-mail, no WhatsApp e também nas nossas redes sociais. Manda sua pergunta ou sugestão de tema aqui para a gente que você quer ver no nosso programa. Eu desejo uma ótima semana para você. A gente se encontra no próximo Vida e Saúde.